Estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência e nós temos aí quadros maravilhosos no dia de hoje, você já acompanhou alguns. E hoje nós temos também a participação de uma empreendedora no quadro Empreendedorismo Feminino e também no Clube da Mulher Invencível. O tema perfil da entrevistada, perfil pessoal e profissional, com destaque para as atuais atividades e profissão. Primeiro recebo aqui, então, Graziela Venâncio. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Salete, obrigada pelo convite. Que maravilha! Então, nós temos aqui uma terapeuta integrativa. Queremos saber um pouquinho como você iniciou no empreendedorismo, em especial nessa área. Então, eu vim do mercado financeiro. Eu atuei 23 anos no mercado financeiro em Grandes Brancos, aqui em Blumenau. E após um burnout, em 2022, eu fiz esse movimento profissional. Então, na verdade, eu já tinha certificações, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, principalmente mulheres. E aí eu decidi fazer um movimento e entrar para a área da terapia integrativa, que sempre foi o meu sonho. Quando eu fiz a faculdade de Direito, já era ter um sonho de fazer a faculdade de Psicologia, né? Então, hoje eu atuo nessa área, que é ajudar pessoas pelo processo que eu também passei. Então, eu não tenho só o conhecimento da teoria, mas eu tenho conhecimento da prática, né? Como é que inicia e como é que a gente pode trabalhar na prevenção também. Que eu gosto muito de trabalhar na prevenção. Porque antes de você ter um colapso, né, antes de você ter um burnout ou antes de você ter uma depressão, o teu corpo ele dá sinais. Você vai tendo sintomas, vai te dando colapso na tua mente, na tua memória. Então eu gosto muito de trabalhar com a parte preventiva. Maravilha! E qual é a diferença entre terapia integrativa e uma terapia convencional? Então, a terapia convencional ela é utilizada dentro da metodologia da psicologia, o que tem dentro da filosofia, dos grandes livros, dos filósofos, né? Que é a psicanálise também, que é olhar para a mente, entender o que está acontecendo na mente da pessoa. É uma terapia também muito eficaz, porém as terapias integrativas, elas olham para corpo, mente e espírito. Ela vai trabalhar o ser humano como um todo. Porque eu não tenho como só atuar na mente. Eu tenho que entender como é que está o físico dessa pessoa, os momentos de vida, como é que foi a infância dela, como é que foi os processos que ela passou, como é que é a parte espiritual dela. Então, não adianta só tratar a mente. Eu sempre falo, tem que tratar corpo, mente e espírito. Porque muitas vezes as nossas doenças físicas, elas vêm do nosso emocional. Verdade. Então a gente olha para um todo. Certo. E a terapia integrativa, como você falou, tem algumas, tem vários tipos. Tem vários tipos. Quais os tipos e quais são os tipos de atendimentos que você presta? Então, dentro da terapia integrativa que eu atuo, a minha é focada na aromaterapia. Aromaterapia? A aromaterapia, que são os óleos essenciais, que são os óleos extraídos puro das plantas. Certo. Então, eu vou fazer um tratamento com óleo de alecrim. Ele é um óleo puro retirado da plantinha do alecrim. Da casca da laranja doce. Então, a gente usa essa medicina natural para tratar os sintomas da pessoa. Os sintomas e levar a cura também, porque muitas pessoas têm a cura através do olfato. Que isso leva muitas vezes a uma memória afetiva. Então é um tratamento muito eficaz. Com a parte do reiki também, que é a parte energética, que você faz a posição de mãos na pessoa e trabalha o campo energético da pessoa, aonde vai trabalhar ali a parte física e emocional. Então, e a conversa fraterna também, porque a conversa fala e uma escuta ativa, ela cura as pessoas. E eu sou a prova viva disso, porque eu trabalho com isso, né? E às vezes a pessoa ela não quer se abrir, ou às vezes não quer mostrar fragilidade no campo profissional, não quer mostrar a fragilidade em casa. E aí ela tem essa escuta ativa, que é o que eu falo, que é a conversa fraterna, que ali você tem um lugar seguro, um lugar de acolhimento e que não vai ter julgamento.
e falar também nos cura. Certamente. E hoje o público, ou seja, quem mais procura esses tipos de terapia? O público feminino. Feminino? Se cuida mais? Se cuida mais. Eu tenho alguns, né, que eu digo que são meus pacientes no masculino, mas os homens, eles têm uma dificuldade maior em pedir ajuda. Eles precisam tanto quanto nós, mas eles ainda têm uma dificuldade, né, de dizer que eles estão com problema, ou mostrar fragilidade ou fraqueza, mas também precisam. Mas o público maior hoje são as mulheres, né, que se cuidam mais e que procuram essa ajuda. Quando uma pessoa lhe procura, você faz um diagnóstico do que ela realmente precisa, ou ela já vai indicando o que ela gostaria? Não, de que forma eu gostaria? sempre deixo ela falar, eu ouço as dores delas, geralmente ela vem com uma história para contar, e dentro dessa história eu vou fazendo o diagnóstico, a abordagem, os pontos que precisam ser trabalhados, porque eu sempre falo, não é numa sessão que vai resolver, é um processo para a gente chegar, né, numa cura, num diagnóstico também. Então eu digo, é um processo, tem que ter paciência para a gente poder, são camadas, né? São camadas que a gente vai conseguindo trabalhar, e às vezes na primeira, na segunda, terceira sessão a pessoa, ela quer se abrir, mas ela não consegue muitas vezes. E aí eu também, né, com toda a minha experiência, e eu digo, não só a experiência, né, a empatia, né, amar o ser humano, olhar para ele, a gente tem que se colocar no lugar dele, e aí a pessoa vai se abrindo, mas às vezes nem precisa, às vezes numa primeira sessão a pessoa pega tanta confiança, ela se sente acolhida, que ela vai abrindo, e a gente vai trabalhando as camadas que fica precisam mais ser. Fácil até, né? Exatamente. Porque daí já vai descobrindo o que está acontecendo e já vai, algumas questões já vão sendo administradas, digamos assim. Exatamente. Hoje, quando tem uma pessoa que está fazendo um tratamento, ela recebe algum receituário, não exatamente médico, mas ela recebe algum tipo de indicação de produtos para utilizar? Sim, tem os blends, como eu sou aromaterapeuta, eu mesma desenvolvo, né, tudo certificado IBD. O IBD é o órgão regulador dos óleos essenciais puros, e eu também sou terapeuta floral. Então hoje eu posso receitar as terapias florais, porque às vezes a pessoa precisa usar além dos óleos essenciais, além das práticas, né, que eu passo para a pessoa fazer, porque não é só no momento da terapia, eu passo práticas também, como colocar o pé na grama, colocar uma música de relaxamento, tomar um chazinho antes de dormir. Então todas essas práticas eu passo para a pessoa. E aí o floralzinho também, para usar, para poder no dia a dia ela se sentir melhor, para a gente conseguir fazer um tratamento mais completo. Maravilha. Dentro dessa tua profissão, já pegou alguma situação mais delicada? Já se encontrou numa situação difícil de resolver? Várias vezes, 3 vezes, e foram 3 homens, 3 masculino, né, do sexo masculino, pessoas que já estavam com pensamento suicida. Então foi bem forte para mim, e graças a Deus eu consegui reverter os 3 casos. Então eu falo assim, não é só uma profissão, é um propósito. Hoje eu sinto que eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Que bênção, né? Maravilha. Então, a gente tem que falar também aqui de outros temas, né? Mas você pode voltar para falar mais, né, sobre a tua atuação, em especial sobre a terapia integrativa. Mas você também vende semijoias, é isso? Sim. Fala um pouquinho. Então, como eu sou uma empreendedora multitarefas. Eu tenho uma marca também de semijoias, que foi sempre um sonho que eu tive, né? Então eu tenho a minha própria marca de semijoias e de prata 925, onde eu também levo a autoestima para mulheres, né? A beleza, porque dentro disso tudo também a gente trabalha a autoestima, né? Eu gosto de trabalhar muito a autoestima da mulher, porque a partir do momento que a gente está de bem com a gente mesma, independente de qualquer situação, você consegue lidar melhor com as situações, com as adversidades. Então eu gosto de levar beleza e autoestima, e a semijoia está dentro disso também.
Que maravilha. Olha só, né? Nós temos aí duas situações que, querendo ou não, uma até complementa a outra, Complementa. né? Porque a pessoa vai trabalhar nessa questão emocional, né? Vai se sentir feliz e bonita, né? Utilizando ou usando, né? Uma semijoia, um acessório. Às vezes uma peça, né, faz uma diferença. Olha que linda que você tá com lenço, tem um broche que já dá todo o diferencial. É que eu estou combinando hoje, eu vim meio combinando com você, viu? É verdade. Então tá certo. Minha amada, para quem gostaria de contactar, né, com Graziela Venâncio, terapeuta integrativa, que também comercializa joias, porque tem, né, esse dom de trabalhar também a questão da beleza da mulher, né? Como as pessoas podem te encontrar, tanto nas redes sociais, a gente vai colocar daí na tela, e no telefone. Pode colocar pra gente? Sim. O meu contato é 479-9934-9997. O meu Instagram é Graziela Venâncio, terapeuta integrativa oficial. E a parte da semijoia é no mesmo contato, mas aí é Semijoias Pretiosa. É com Z. Preciosa, mas é Pretiosa em italiano com Z. Porque... No Instagram. Que é italiana. Italiana. Tá certo. Então, você faz parte do Clube da Mulher Invencível, né? É uma empresa, mas é um projeto maravilhoso, tanto da Muriel Mazzi quanto da Michelle Silva, né? Sim. E hoje, então, a gente até convidou para vir aqui para falar um pouquinho também desse projeto. Você faz parte, fundadora. Sim. Como é que é, o que é e como é que você se sente? Então, quando elas me convidaram, né, eu fui uma das primeiras a aceitar o convite. Eu entrei com a fé mesmo, né? Uma porque eu me conectei com elas, a gente precisa se conectar, me conectei muito, acreditei nesse projeto e por isso que eu sou denominada hoje como uma das fundadoras, né? Porque eu fui uma das primeiras a acreditar nesse projeto lindo. Esse projeto, ele tem o intuito de unir mulheres, de fortalecer mulheres. Né? Nós temos um propósito de ajudar umas às outras, porque eu sempre falo, é uma corrente. A partir do momento que eu estou bem, eu consigo ajudar outras mulheres, passar conhecimento, fazer network entre as mulheres, a parte de conhecimento, porque tanto a Michelle quanto a Muriel, nos nossos encontros, tanto presencial quanto online, né? Que nós temos os encontros online, sempre traz uma pauta de conhecimento. Alguém de fora para trazer sobre um assunto relevante, que seja sobre finanças, que seja sobre empreendedorismo, que seja sobre comportamento humano. Então, até elas escreveram livros, né? Algumas mulheres participaram da escrita do livro, então ficaram no retiro por 3 dias. Isso. Foi uma transformação para muitas mulheres participar da escrita desse livro, trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu feminino, trabalhar o seu intelecto, que é muito importante, porque muitas vezes as mulheres acham que não tem capacidade, e quando a gente tá junto com mulheres que vão te fortalecer, elas vão te mostrar o melhor que tem de você, porque a gente não vai ser perfeito em tudo, mas alguma coisa de bom você tem para passar para o outro. Então, essa troca é muito... Essa troca é fundamental, ela é muito rica, então o clube, ele é maravilhoso. Maravilha, vamos deixar o contato para quem quer conhecer mais o clube, né? Vamos colocar também na tela, se você puder citá-los. Clube Mulher Invencível, né? Exatamente. É o Instagram? O Instagram é Clube Mulher Invencível. O telefone, o contato da Muriel é 479-9918-8680. E tem o contato da Michelle também, que é 479-8807-7909. É uma oportunidade, então, de virar a chave. Com certeza. Essa é uma mudança, virar a chave. Que eles usam, né? E vira a chave mesmo. Tem uma mudança aí de vida. Maravilha. Você como terapeuta, você como ingressando e também fazendo parte do Clube da Mulher Invencível, com certeza contribui lá e muito, né? E também contribui para o bem-estar das pessoas. Isso é maravilhoso, né? Isso é gratificante. É gratificante, né? Então, queremos desejar para você sucesso e deixamos aqui para que você deixe uma mensagem para a comunidade. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês
que vocês olhem para vocês, que vocês se acolham, né? Que vocês olhem para as dores de vocês e que vocês não tenham medo de pedir ajuda. Que seja para uma amiga, que seja para um terapeuta, que seja para o esposo ou para sua esposa, que seja para uma pessoa de confiança, porque muitas vezes a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas angústias, mas a fala, o compartilhar, ele é curativo. E eu estou à disposição caso você precise para te acolher e para te receber de braços abertos. Obrigada. É com essa mensagem que nós saudamos aqui a Graziela Venâncio e deixamos aí a mensagem para você fazer a diferença na sua vida. Você tem a escolha, né, de procurar ter bons relacionamentos, buscar aí a melhorar a sua autoestima, enfim, melhorar a sua vida. Você é que pode somente dar o pontapé inicial e escolher o melhor para a sua vida. Então você fique aí conosco, porque a gente vai ter mais outras entrevistas que com certeza contribuirão e muito na sua formação e também na informação. Fique aí, não saia daí, porque nós teremos mais. Quadro Informe Comunitário. Dicas de segurança. Você reconhece sinais como pedido de ajuda? Você reconhece esses sinais como um pedido de ajuda? O X vermelho na palma da mão é um alerta silencioso. A mulher pode utilizá-lo em alguns estabelecimentos, como farmácias e bancos. O atendente estará pronto para acionar a polícia militar. Esse é o sinal universal de socorro, um gesto discreto em que o polegar é dobrado e os dedos se fecham sobre ele. A vítima pode usá-lo mesmo perto do agressor. Se notar o sinal de alerta, leve a um local seguro e ligue 190. Aqui em Santa Catarina, mulheres com medida protetiva recebem um socorro imediato ao acionar o botão do pânico. A ferramenta do aplicativo PMSC Cidadão envia a localização da vítima à Polícia Militar e um alerta urgente é emitido, garantindo atendimento prioritário. Conhecer esses sinais pode salvar vidas. Compartilhe essa informação, fique atento e qualquer situação de risco, ligue 190. Dicas de segurança. Violência doméstica. Você conhece as 5 reconhecidas pela Lei Maria da Penha. Nos últimos dias, o Brasil ficou chocado com a covardia de um homem que espancou uma mulher com mais de 60 socos dentro de um elevador. Mas, infelizmente, este não é um caso isolado. A violência doméstica está nos mais diversos ambientes e classes sociais. E muitas mulheres não conseguem se reconhecer em situação de violência. A Lei Maria da Penha reconhece 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Série de vídeos com dicas de segurança agora com o tema coisas que eu não sabia, mas que são violência doméstica, para conscientizar a comunidade e explicar cada tipo de violência contra a mulher. O tipo que falaremos hoje é a violência física. A violência física não é só o espancamento. O tapa, o beliscão, o sufocamento, queimar com cigarro ou água quente, cortar o cabelo já configura o crime. Nenhum tipo de violência é aceitável. Se você está vivendo isso ou conhece alguém que esteja, denuncie. Em caso de emergência, ligue 190 e para denúncias, disque 180. Agora, se você já tiver medida protetiva de urgência, a Rede Catarina da PMSC está aqui para te ajudar, acompanhar e proteger. Lembre-se, você não está sozinho. Polícia Militar, preservar a ordem, proteger a vida.
Dicas de segurança. Escapamento irregular pode caracterizar a perturbação do sossego. A Polícia Militar tem intensificado a fiscalização de motos com escapamento irregular. Desses veículos tem provocado a perturbação do sossego, principalmente durante a noite, prejudicando a tranquilidade da nossa comunidade. A ação está amparada pelo artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe circular com escapamento adulterado, removido ou até mesmo ineficiente. Durante a abordagem, o condutor pode ser multado e a moto removida ao pátio. A nossa missão é preservar a ordem e garantir o bem-estar de todos. A Polícia Militar está atenta. Polícia Militar, preservar a ordem e proteger a vida. Dicas de segurança. Você sabe a diferença de determinadas placas de trânsito. Você sabe a diferença entre esta placa e esta aqui? Elas são parecidas, mas significam coisas diferentes. Confundi-las pode lhe custar uma autuação. A placa de proibido estacionar indica que você pode parar por alguns segundos, como para embarque ou desembarque de passageiros. E não é permitido deixar o carro parado e sair ou ficar dentro do carro com o pisca-alerta ligado, pois isso também é uma infração. Já a placa de proibido parar e estacionar é mais restritiva. Não é permitido parar o veículo por nenhum motivo, nem por poucos segundos. E fique atento, essas placas podem ter informações complementares, como espécie e categoria de veículo, horário, dia da semana, permissão para carga e descarga, delimitação de trecho da via e faixa amarela. Respeitar a sinalização evita multas e melhora a segurança no trânsito. Polícia Militar, preservar a ordem, proteger a vida. Dicas de segurança. Em uma barreira de trânsito, como devo agir? Me deparei com uma barreira de trânsito. Como devo agir? Primeiramente, reduza a velocidade. Depois, abaixe os vidros. E por último, acenda a luz interna do veículo. Preste atenção à sinalização e aos gestos do agente de trânsito. Com essas ações, você garante a sua segurança e a de terceiros. Polícia Militar, 190 anos. Preservar a ordem, proteger a vida. Dicas de segurança. Chamada telefone. Você atende e fica mudo. Você já recebeu alguma ligação em que ninguém falou nada? O telefone toca, você atende e ninguém responde. Muitas vezes é apenas uma ligação de empresa de telemarketing. Mas atenção, isso pode ser o início de um golpe. Criminosos estão usando a inteligência artificial para clonar a voz das vítimas. Com poucos segundos de áudio, eles conseguem imitar a sua voz e, posteriormente, enganar seus familiares e amigos, pedindo dinheiro ou simulando sequestros. Por isso, ao receber ligações de números suspeitos, desconfie. Se atender, fale o mínimo possível, até se certificar que não se trata de uma possível fraude. Em caso de dúvidas, não fale nada e encerre a ligação. Assim, você evita que a sua voz seja gravada e usada em golpes de clonagem. Polícia Militar de Santa Catarina. Preservar a ordem, proteger a vida. Mensagem do dia. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E eu gostaria de falar hoje de um trecho da série The Chosen, que fala sobre a história de Jesus quando ele estava aqui na Terra e retrata de uma situação onde Jesus estava com seus discípulos andando e de repente eles se deparam com uma guarnição romana. E na época havia um decreto de que
os romanos eles poderiam pegar os judeus ali para ajudar eles a carregarem armas, objetos, né, de guerra, como escudos, capacetes, lanças, né, bagagens, né, e eles tinham que carregar, a obrigação era para carregar 1 quilômetro. E no filme retrata ali, bem de forma minuciosa, Jesus andando, se deparando com eles, e eles foram convocados ali para cumprir o decreto, carregando ali os pertences dos soldados romanos, e no trajeto mostra eles ali, né, mexendo com eles, né, tá leve, né, tirando um sarrinho, vamos dizer dessa forma, né. E quando terminou a obrigação deles, né, o comandante da guarnição fala, termina aqui a obrigação de vocês. E Jesus chega e fala, mas a cidade já está próxima, a gente pode andar mais 1 quilômetro com vocês até chegar na cidade. E quando ele falou aquilo, não só o comandante da guarnição romana, mas toda a guarnição ficou impactada, porque sabiam que eles estavam indo em direção contrária, né, e estavam ali se propondo a ajudar a causa deles, a causa do próximo, procurando os interesses dos outros, e aquilo mexeu no coração daqueles soldados. E durante a caminhada do 2º quilômetro, que não era mais a obrigação deles, os soldados já iam conversando com eles, né? O filme retrata assim, né, o soldado tirando o capacete da cabeça de um deles, pegando o escudo, né, compartilhando água. E eu tenho certeza, né, isso a gente está conjecturando aqui, né, mas eu tenho certeza que aqueles soldados eles foram impactados. E eu creio que a salvação chegou no coração deles, porque eles viram o caráter do céu ali. E eu gostaria de compartilhar um versículo que fala justamente sobre isso. Vamos lá? E essa palavra ela está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 41, que diz: se um dos soldados estrangeiros, está falando de Roma, forçá-los a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Isso está no livro de Mateus, capítulo 5, 41. E este princípio é um princípio que vai contrariar, né, o nosso sentimento no dia a dia, porque às vezes nós estamos chateados, às vezes nós estamos focados em nossos afazeres, mas quando nós paramos aquilo que nós estamos fazendo e vemos a causa do próximo, quando somos tocados por Deus para fazer, e a gente dá atenção, eu creio que o poder de Deus ele vai tocar de forma muito grandiosa no coração dessa pessoa. Então que a gente venha ter esse coração. Eu sei que algo contraria muitas coisas aqui nesse mundo, mas que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, para que possamos servir as pessoas. Pois quando a gente serve as pessoas, a gente está servindo a Cristo. Amém? Que essa palavra seja uma realidade em nossas vidas. Um grande abraço. Que Deus abençoe.